Na curva poeirenta da estrada de terra batida, onde o sol se afogava toda a tarde atrás dos morros, começava o pedaço de mundo onde o tempo tinha parado. A plantação de milho se estendia como um tapete amarelado, murcho, ondulando sem vento. O cheiro do mato seco se misturava com um aroma estranho, enjoativo, de coisa guardada há tempo demais debaixo da terra. Seu tião andava com a cabeça baixa, os ombros curvados como quem carrega mais do que o peso da idade. Tinha 58 anos, mas parecia mais. A pele tostada pelo sol, a barba rala e desgrenhada, o chapéu puído na testa, aquele que herdara do pai, e os coturnos surrados, que arrastavam pedrinhas pela estrada, contavam mais história do que qualquer palavra. E ele já falava pouco. De uns tempos pra cá, quase nada. Desde o último São João, quando um raio caiu na roça dos Mendes e deixou o solo queimado por 3 luas, algo no olhar do Tião tinha mudado. Ficou mais fundo. Mais longe. Como se ele visse coisas que mais ninguém via. Dona Jurema, a esposa, notava. Não dizia nada, mas notava. O modo como ele encarava o milharal de madrugada, em pé na porta de casa, sem piscar. Como se esperasse por alguma coisa. Como se ouvisse algum chamado que só ele entendia. Naquela tarde abafada, o céu estava encardido, sem promessa de chuva. Nem vento soprava. O cachorro da porteira, o Tizil, não latia, e colhido debaixo do carro velho, os olhos tremendo, farejando o chão. Passarinho? Nenhum. Nem um canto sequer. Foi então que seu tio ouviu. Não era som de bicho, nem de gente. Era um som rouco, molhado, como se a terra tentasse respirar com a garganta entupida de lama. Ele estalou o pescoço, virou o rosto devagar. Ali, entre as fileiras do milharal, havia um vulto. Um corpo negro, sem contorno definido, parado no meio das folhas, com 2 olhos acesos que não piscavam. Não tinha rosto. Não tinha sombra. Só presença. E presença demais pesa. Seu tião correu. Rasgou o mato, tropeçou, caiu de joelhos, perdeu o chapéu. Levantou com a cara arranhada, o peito arfando. Mas não parou. Correu até onde as pernas aguentaram e depois sumiu. Sumiu como quem nunca existiu. Naquele fim de dia, só restava poeira no ar e o chapéu suado no chão, com um rasgo fundo na aba e uma marca de sangue seco. Foi Dona Jurema quem sentiu primeiro. O sol mal tinha deitado quando ela soube. Alguma coisa tinha dado errado. Ele não costumava demorar. E nem deixava o chapéu para trás. Saiu da cozinha com o avental ainda sujo de fubá, a lamparina tremendo na mão. Os olhos miúdos, apertados pelo tempo, varriam a estrada. Chamou. Tião? Ó Tião. Nada. Chamou de novo, com a voz um pouco mais alta, trêmula. O cachorro não saiu do canto. Só arregalou os olhos, choramingando. Dona Jurema sentiu a espinha gelar. Pegou o terço do bolso e desceu a ladeira com a lamparina na mão, o coração batendo como tambor de reza. Foi até o milharal. Lá estava o chapéu. Ela não gritou. Não caiu. Só ficou parada. Depois se abaixou. Pegou o boné com as mãos secas, virou a aba, viu o sangue. Olhou para a plantação, para os pés de milho retorcidos, como se soubessem mais do que mostravam. Correu para casa. Gritou pelos vizinhos. Acendeu os lampiões. E a noite se iluminou com medo. Homem com facão, mulher com vela, cachorro farejador, até o padre da vila apareceu com água benta. Mas o que encontraram foi silêncio. Um silêncio doído. Um silêncio que parecia respirar. No meio da plantação, entre as folhas quietas, havia pegadas. Pegadas de homem. Ido. Só indo. Não voltando. Como se alguém tivesse sido levado. O delegado foi chamado. Homem do mato, de bigode grosso, chapéu na cabeça e revólver na cintura. Chegou de manhã cedo, cuspindo no chão e dizendo que ia resolver. Olhou o chapéu, o sangue seco, o chão batido. Disse que podia ser onça. Mas ninguém acreditava. Nem ele. Onça não arranca boné de gente. Onça não deixa rastro de 2 pés, ratos, fundo na terra. Isso aqui é pegada de quem foi, puxado, murmurou ele, mais para si mesmo que pros outros. Dona Jurema chorava calada. Sentada no batente da porta, abraçada no avental. Olhava o horizonte como quem já sabia, ele não voltava. Os dias passaram. E as histórias começaram. Ele tava esquisito, disse uma comadre, puxando fumo no quintal.
Falava sozinho. Dizia que o milho sussurrava de noite. Escutei ele dizendo que a terra ia cobrar, contou outro, velho do armazém. Ele sabia coisa que ninguém devia saber. E então veio o nome proibido, Mendes. Família de dinheiro. De terra. De coisa enterrada que não se fala. Diziam que no tempo de jovem, Tião trabalhou com eles. E que viu demais. Ajudou a esconder um corpo, ou dois. Um negócio que azedou. Que ficou podre debaixo do chão. E agora a terra estava chamando de volta. Na terceira noite depois do sumiço de seu Tião, Zé das Latas apareceu na venda do Zizi tremendo feito vara verde. Ninguém dava muita moral pra ele, vivia bêbado, dormia na beira da linha do trem com um cobertor furado e um radinho quebrado amarrado com arame. Mas naquela noite ele não tinha cheiro de cachaça. Tinha cheiro de medo. Eu juro por tudo que é santo, disse ele, com os olhos arregalados e o rosto suado, mesmo com o frio da madrugada. Viu o quê, Zé? Perguntou alguém. As luzes. No milharal. Não era lanterna. Era um clarão, como se o chão tivesse respirando. Como se o milho se mexesse com vida própria. E um sol, como se alguém sussurrasse meu nome. O povo riu, no começo. Mas Zé não riu. Ele começou a chorar. Eu vi o chapéu dele. Flutuando. No meio do nada. Rodando no ar, igual peão. Aí o riso morreu. Depois disso, a cidade calou. Calou fundo. As crianças começaram a acordar no meio da noite chorando, dizendo que tinham sonhado com um homem sem rosto parado no meio do milharal. Os adultos, que antes não ligavam, passaram a trancar portas mais cedo. Ninguém cruzava a estrada depois das 6. E ninguém, absolutamente ninguém, pisava na plantação. Os grilos sumiram. O ar ficou parado. A plantação começou a definhar. O milho que antes brotava farto, agora nascia torto, miúdo, com as folhas murchas e as espigas deformadas. Como se tivesse medo de crescer. Na casa do Tião, abandonada desde que Dona Jurema saiu com uma trouxa nas costas e sumiu na rodoviária, as coisas começaram a acontecer. A vizinha da frente jurava que via luz acesa de madrugada. A do lado dizia que ouvia rádio tocando, sempre o mesmo modão que seu Tião gostava. Gente jurava escutar passos dentro de casa, o coturno batendo no chão de tábua, arrastado, como se ele ainda estivesse procurando a saída. Mas o pior foi o que acharam na manhã do 10º dia, uma marca no chão. Fudo. Como se alguém ajoelhado tivesse sido puxado por baixo. Na vila, quem era velho lembrava. Não gostava de falar, mas lembrava. No tempo dos avós, os Mendes compraram metade das terras em volta. Dinheiro não faltava. Mas diziam que não vinha lipo. Gente sumia, roceiro desaparecia. E todo mundo sabia que, quando alguém ia trabalhar com eles e recebia dinheiro adiantado, não durava muito. Seu Tião era jovem quando foi chamado para ajudar numa cava. Serviço de madrugada, sem pergunta. Foi. Ganhou dinheiro bom. Mas voltou mudo. Nunca mais falou sobre aquilo. Nunca mais olhou para a casa dos Mendes. Nem pro poço no fundo da roça onde cavaram. Até o poço secar. Até o primeiro boi aparecer morto com a barriga estourada. Até o cachorro da porteira latir por 3 noites seguidas, sem parar. E agora, depois de tantos anos, ele sumia. No mesmo lugar. Foi a terra que cobrou, dizia a velha Ritinha, benzedeira da vila. A alma da terra é bicho vingativo. Tudo que se enterra com mentira, ela quer de volta com verdade. Ninguém teve coragem de contradizer. Dona Jurema foi embora sem despedida. Pegou um ônibus antes do sol nascer. Levou só uma sacola de roupa, um retrato velho do casamento e um terço de madeira. Mas antes de ir, escreveu na parede da sala, com carvão. Ele viu o que não devia. E a terra não perdoa. A frase ficou ali, no reboco gasto, como cicatriz. Ninguém apagou. Ninguém ousou entrar. Alguns diziam que ela estava com medo. Outros que estava sendo seguida. Uma vizinha disse que viu Dona Jurema parada em frente ao milharal, conversando sozinha. Como se alguém estivesse do outro lado, escutando. No fim, a casa ficou vazia. Mas a presença não. Num domingo de manhã, o padre José bateu na porta da prefeitura. Estava pálido, com os olhos fundos e os dedos tremendo. Tem algo errado, muito errado, disse, ofegante. O cemitério tá se mexendo. Como assim? A terra,
em cima da cova do Bento, do João do Areial, do Menino Nego. Tá rachada. Como se algo tivesse saído. Foram ver. E viram. Cicatrizes no chão. Cruz torta. E marcas de unha no lado de dentro do caixão, quando abriram um. O padre quase desmaiou. Chamaram o delegado. Mas ele já não aparecia fazia 2 dias. No final daquela semana, um novo vulto foi visto no milharal. Dessa vez, era menor. Caminhava curvado. Com coturnos velhos e uma lamparina na mão. Mas não era o Tião. E quem viu de perto disse que não tinha rosto. Só pele esticada onde o rosto deveria estar. E que a lamparina flutuava. No 21º dia do desaparecimento de seu Tião, a terra gemeu. Não foi trovão. Não foi tremor. Foi um som fundo, surdo, vindo lá das raízes. Um lamento que fez os cachorros uivarem e os galos se calarem, mesmo com o sol alto. A vila amanheceu com as portas trancadas e as mãos tremendo nas tramelas. Na rádio local, a locutora não apareceu. No lugar, um chiado. No meio do chiado, um sussurro. Quem ouviu jura de pé junto, era a voz de seu Tião. Pedindo ajuda. Mas não com medo. Com raiva. Naquela mesma manhã, 3 crianças desapareceram. Sumiram no caminho da escola, bem em frente ao milharal. Só encontraram as mochilas. E nas mochilas, espigas de milho, murchas, pretas, como carvão. O povo se reuniu na igreja. Queriam rezar. Mas o altar estava virado. E o chão, rachado. E então, pela primeira vez em muitos anos, alguém teve coragem de entrar na casa dos Mendes. Era o Chico Lopes, neto do primeiro capataz da fazenda. Homem de mão firme, mas coração bom. Disse que ia descobrir o que tanto falavam. Que ia provar que era tudo história de bebum. Entrou com um lampião, uma pá e uma coragem que não durou 10 minutos. Saiu correndo, com os olhos vazios. Não disse nada. Só ficou sentado na praça, tremendo, repetindo uma frase só. Não era gente, o que tá lá não é gente. 3 dias depois, Chico foi encontrado no fundo do poço seco. Sem sinal de violência. Mas com os olhos, comidos. Como se tivessem apodrecido por dentro. Na madrugada seguinte, a vila inteira acordou com um clarão no céu. Vermelho, pulsante, como se o próprio coração da terra tivesse aberto os olhos. E então ele apareceu. No meio do milharal. Seu Tião. Ou algo que já foi ele. Estava de pé, imóvel, com o chapéu rasgado na cabeça e os coturnos sujos de lama. Mas o rosto era um buraco. Um vazio preto, sem expressão. Sem fudo. Atrás dele, dezenas de vultos. Gente que já tinha morrido. Gente que foi esquecida. Gente que a terra comeu e agora a cuspia de volta. Eles não falavam. Eles sussurravam. O milho se abriu sozinho, como se desse passagem. As folhas se curvaram. E, um a um, os vultos caminharam até a casa dos Mendes. E lá, a casa ardeu. Sem fogo. Ardeu por dentro. Pela culpa. Pela dívida não paga. Pela carne enterrada com mentira. E o que sobrou? Cinza. E um campo vazio, onde nada mais crescia. Hoje, quem passa pela estrada de terra do fim da vila nem imagina o que aconteceu. O milharal secou. A casa dos Mendes virou ruína. E a casa do Tião? Continua de pé. Mas ninguém entra. Porque às vezes, de madrugada, dá pra ouvir a lamparina acendendo sozinha. O rádio tocando um modão antigo. E passos, lentos, arrastados, subindo o assoalho. Dizem que seu Tião ainda procura o que enterraram. Ou talvez esteja esperando alguém, pra enterrar junto. Na parede da sala, a frase de Dona Jurema continua lá, como tatuagem no tempo. Ele viu o que não devia. E a terra não perdoa. E se você for curioso o bastante para cavar, que Deus tenha pena da sua alma. Porque a terra, meu amigo, a terra não esquece de ninguém.